para fechar aí o nosso ano, nós viemos conhecer um projeto muito legal, que é o Litro de Luz, né? Estamos aqui com a Laís, que é presidente do projeto. Laís, é estranho pensar que hoje, em 2019, ainda tem pessoas que não recebem energia em casa, né? E como que funciona aí o projeto? Bom, o Litro de Luz é uma organização social que leva iluminação solar para comunidades que não têm acesso adequado à energia elétrica. Então, faz parte de um movimento global que está em mais de 15 países, mas a ideia original nasceu, na verdade, no Brasil, que foi uma garrafa PET com água e alvejante no telhado. Então, a garrafa fica metade fora da casa, metade dentro da casa. O sol passa pela garrafa e espalha a luz dentro da casa e é equivalente a uma lâmpada de 60 watts. Essa solução ficou famosa e nas Filipinas nasceu o movimento global baseado na ideia desse brasileiro. E hoje, no Brasil, na verdade, chegou em 2014 como organização e hoje a gente está no país inteiro fazendo ações de iluminação com equipes que estão em 6 cidades, que é Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Campina Grande e Manaus. Hoje, quantas comunidades vocês já atenderam e qual o foco de vocês? A gente já atendeu mais de 100 comunidades e aí são diversas comunidades, desde comunidade indígena, ribeirinha, que são bem isoladas, né, na Amazônia, comunidades quilombolas também, que muitas vezes não têm energia elétrica, comunidade urbana também e rural. E aí, dependendo da comunidade, a gente trabalha com um tipo de solução diferente, né? Nas comunidades mais isoladas que não têm energia, a gente trabalha muito com o lampião solar, que é uma solução portátil de iluminação. E para lugares que já têm energia dentro das casas, mas não tem iluminação nas ruas, a gente leva o poste solar. Legal. E como que funciona esse mapeamento aí das comunidades? Para onde vocês vão? Quem está precisando de energia? A gente tem um mapeamento que a gente mesmo faz, uma equipe do Litro de Luz de Desenvolvimento Social, que busca, né, as comunidades que precisam, muito por meio de outras ONGs que trabalham nas regiões e vai identificando. Muitas vezes também as pessoas vêm atrás da gente pedindo que a gente ilumine alguma comunidade, a gente coloca no banco de dados. E às vezes o próprio parceiro que está financiando o projeto também tem alguma região para indicar e aí a gente faz uma análise do litro de luz, vê se é viável, se faz sentido fazer a instalação lá e atua naquela comunidade. E depois dessa instalação, tem um monitoramento, vocês fazem um acompanhamento, uma instrução na comunidade, como que é? Então, uma das partes principais do trabalho do Litro de Luz é justamente a metodologia de engajamento comunitário antes de uma ação acontecer. Então, são 2 meses que a gente fica na comunidade, fazendo visita comunitária, falando com potenciais lideranças na comunidade, identificando essas pessoas e formando os embaixadores do Litro de Luz, que são representantes na comunidade. Então, são eles que fazem a ponte entre o Litro de Luz e a comunidade, se tem algum problema eles que avisam, eles que também são responsáveis pela manutenção. Então, a gente faz um curso de capacitação desses embaixadores e, além disso, no próprio processo de instalação, a gente capacita os moradores para que eles construam sua própria solução. E assim o conhecimento fica na comunidade e, enfim, a gente consegue perpetuar isso, né? Ter um projeto muito mais sustentável. Então, depois do projeto, a gente também continua em contato com eles, falando com os embaixadores, identificando se tem algum problema, enviando peças de manutenção, esse tipo de coisa. E hoje o Litro de Luz é um projeto aí bem grande, né? Não só no Brasil, como fora também. Como presidente, quais os maiores desafios assim que vocês encontraram no caminho e ainda o encontram para tocar aí o projeto? Sim, são muitos desafios mesmo. Eu acho que no início a gente era ainda mais complicado porque a gente tinha pouca visibilidade, né? A gente tinha feito poucos projetos, mas a gente já está faz quase 5 anos, né, no Brasil fazendo isso. Então, agora a gente já tem projetos maiores, tem uma organização bem mais estruturada, mas a gente ainda tem dificuldade de sustentabilidade financeira, de conseguir projetos, né, que sejam mais estáveis. Então, só para explicar, né, a gente trabalha hoje com parcerias com empresas. Então, para não depender somente de doações, a gente vende serviços para essas empresas. Então, um dos serviços é a oficina corporativa, que a gente constrói, por exemplo, 20 kits de lampião numa empresa, com os funcionários, fazendo uma integração, trazendo o problema de falta de iluminação, levando o embaixador para capacitá-los. E depois, essas soluções bancadas pela empresa são levadas para uma comunidade. Então, esse é um dos serviços que a gente faz. Uma outra coisa é voluntariado corporativo, que é levar os funcionários da empresa para uma ação na comunidade, para que eles construam junto com os moradores. Então, também é uma coisa mais de integração, de team building, mas que a empresa banca a ação e a gente consegue iluminar uma comunidade dessa maneira.
E um terceiro é ação em área de influência das empresas. Então, tem empresas que têm áreas, por exemplo, uma planta eólica no interior da Bahia e a empresa tem uma responsabilidade sobre aquela região e o Litro de Luz entra fazendo o engajamento da comunidade e fazendo a iluminação e acaba melhorando também o relacionamento da empresa com o morador. E para a empresa, às vezes, até é uma obrigação ela investir aquele dinheiro, enfim. Então, a gente tem essas 3 frentes hoje de serviço que viabilizam o nosso trabalho. E então o nosso desafio é conseguir expandir ainda mais essas parcerias, além de buscar outras frentes para a nossa sustentabilidade, né? E um outro desafio bem grande também é a logística, é a gente conseguir chegar nas comunidades que são mais distantes. Porque no Brasil, as comunidades que não têm energia elétrica nenhuma, elas estão cada vez mais concentradas no norte, né? Então, no norte do país, as comunidades ribeirinhas que vivem muito isoladas e são comunidades muito pequenas ao longo dos rios, são as que a gente quer atacar, a gente quer trabalhar, né? A gente quer iluminar e são ao mesmo tempo as que são mais caras da gente conseguir chegar. Então, achar uma maneira da gente conseguir ser mais replicável, ser mais escalável e chegar em mais comunidades que precisam mais da gente é um desafio ainda. E para essas ações, assim, principalmente nesses lugares mais isolados, vocês trabalham somente com voluntários, né? Isso, a gente tem uma equipe contratada do Litro de Luz, que trabalha na gestão, e também uma equipe que é contratada por projeto para organizar uma ação. Então, se a gente tem uma ação lá na Amazônia, a gente tem uma equipe de pelo menos 3 pessoas que vai estar lá nesse processo de 2 meses, formando embaixador, né, cuidando, organizando todo dia a preparação para a ação. E aí, no dia da ação mesmo, normalmente vão voluntários do Litro de Luz, às vezes a gente abre também para voluntários que sejam de fora, né, pontuais, mas é mais raro, e também parceiros do Litro de Luz que estão financiando aquele projeto. Então, hoje a gente tem mais ou menos 200 voluntários que estão espalhados nessas 6 cidades do Brasil, que ajudam a gente no dia a dia e também no dia da ação mesmo, que é colocando a mão na massa, ensinando o morador a construir, construindo junto, iluminando a comunidade. E durante esses 4 anos, né, que você já está no projeto aí, existiu alguma situação que te marcou mais, que falou, meu, que projeto legal? A iluminação é algo muito básico, né? Então, a iluminação traz diversos benefícios para a comunidade. Então, é desde educação, por exemplo, uma criança que não conseguia ler, que agora consegue ler e estudar para o dia seguinte, ou um professor que consegue preparar a aula para dar para os alunos no dia seguinte. Tem coisas que a gente não imagina que pra gente é tão óbvio, né? E uma coisa que falaram muito pra gente foi de engasgo, que nas comunidades ribeirinhas os moradores comem muito peixe, né? Eles não têm como refrigerar, então eles pescam, comem no mesmo dia. E tinha muita gente que engasgava com espinha de peixe porque não enxergava. E aí tinha que sair correndo para ir para algum hospital. E não tem um hospital perto, então se você pegar um barco, fica 5 horas para chegar no hospital, era um super problema. Então o lampião acabou substituindo, né, e facilitando até você a comer, né, com mais segurança, algo que a gente nunca tinha imaginado. Então acho que tem essas várias histórias que a gente vai pegando ao longo do tempo que são muito inspiradoras e que motivam a gente a continuar fazendo o nosso trabalho. E muito mais, não só a iluminação, a gente também tem um trabalho muito forte desse empoderamento que a gente dá para a comunidade, que faz muita diferença no dia a dia do morador e que motiva a gente para continuar fazendo o nosso trabalho. Que bom! E para os alunos aí que estão nos assistindo, né, principalmente o pessoal de gestão de projetos, quais dicas você deixa aí para tocar um projeto? Nossa! São muitas coisas mesmo. O início, no nosso caso, e eu não sei se dá para fugir muito disso, foi muito bagunçado, né? No sentido de que a gente tem que testar aquela maneira que vai funcionar, porque no nosso caso, assim, um processo, né, que vai ser feito o tempo todo, né? Então, a primeira vez que a gente fez um projeto foi uma ação do Litro de Luz, a gente teve que aprender como fazer isso da melhor maneira. E foi assim que a gente foi criando, desenvolvendo as melhores práticas, né, desenvolvendo todas as etapas da nossa metodologia, que hoje a gente aplica de maneira padronizada. E hoje a gente já conseguiu construir processos muito claros, responsabilidades e prazos para todas as atividades que a gente precisa dentro de uma ação. Então, acho que definir isso no momento que tiver um pouco mais maduro e tentar padronizar para ter menos esforço a cada projeto novo, talvez seja a minha dica. Laís, muito obrigada. Então, parabéns aí para esse projeto, que é maravilhoso. E quem quiser saber mais também sobre o Litro de Luz, pode acessar o site, redes sociais, né? Isso. Então, até mais.